Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a matéria orgânica dos fertilizantes organominerais fornece energia para os micro-organismos do solo, essenciais para o ciclo de nutrientes? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leonardo César Dias Filho, que é advogado especializado em agronegócio. E o tema da nossa entrevista será a importância da abertura de novos mercados para o agro. Leonardo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? E você? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Tudo ótimo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Você fala direto de Goiânia? Exatamente, estamos aqui na capital do melhor estado do país. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que é a capital das mulheres mais bonitas do Brasil. Com absoluta certeza. Leonardo, você é, além de advogado, professor de cursos de pós-graduação? Exatamente, Divino. Hoje eu dou aula justamente nas matérias de contrato e direito empresarial aplicado ao agronegócio em pós-graduações e também cursos de extensão. Atualmente aqui pelo Instituto Goiano de Direito e pela Escola Superior de Advocacia, que é vinculada ao AP. E o que você tem a ver com esse tema que a gente vai tratar hoje? Conta pro pessoal aí. Divino, eu atuo basicamente na consultoria para empresas, dentre elas empresas exportadoras. E acaba que muito da nossa atuação é vinculada a esse conhecimento de novos mercados, a esse entendimento de como funciona a comercialização de produtos brasileiros a nível global. Então, quando a gente fala de abertura de novos mercados, a gente tem aí alguma experiência nesse setor. A gente tem ouvido, Leonardo, principalmente o Ministério da Agricultura e Pecuária, falando sempre de abertura de novos mercados, abertura para novos produtos. Qual é a importância da abertura de novos mercados para o agro? Bom, Juliano, acho que antes de mais nada é importante a gente entender que esse conceito de abertura de novos mercados, ele representa a compatibilização entre os requisitos sanitários do país que está comprando produtos brasileiros com as garantias sanitárias que nós oferecemos. Então, quando a gente fala que novos mercados estão se abrindo para os produtos brasileiros, isso significa cada vez mais as medidas sanitárias, as medidas de eficiência produtiva com sustentabilidade no campo brasileiro, elas estão sendo apreciadas a nível global. E isso demonstra que o produto brasileiro ele é de extrema qualidade. Tanto é que cada vez mais novos países querem negociar e adquirir produtos de origem brasileira. No mês de outubro, a abertura de mercados para os produtos agrícolas alcançou o segundo maior resultado da série histórica no comércio internacional. Essa abertura, eu acho que é bom ficar claro, ela não quer dizer exatamente que já estejamos fazendo negócios com esses países, né, Leonardo? Exatamente, Divino. É como eu disse, essa abertura ela não significa um comércio imediato entre os países. Na verdade, ela significa que foi firmado um acordo em que o país comprador reconhece que essa garantia sanitária, a rastreabilidade, a sustentabilidade, a qualidade do produto brasileiro, ela atende aos requisitos que aquele país exige para poder importar aquele determinado produto que é necessário naquele país. Então, é como você disse, não significa que esse comércio já se iniciou, mas significa que eles estão abertos a comprarem produto brasileiro. Por que o brasileiro questiona tanto a qualidade do nosso produto, sendo que a gente vende para tantos países? Vou te citar um exemplo. Nosso frango. Eu
ouço as pessoas falar o tempo inteiro que o nosso frango tem hormônio, que o nosso frango não é saudável, que o nosso frango ele pode causar câncer. No entanto, a gente está vendendo frango para o mundo inteiro, batendo recorde de venda de frango. Porco, da mesma forma. A carne bovina, o povo reclama, estão aplicando não sei o que no boi, nós estamos vendendo para o mundo inteiro. A nossa soja, porque a soja é transgênica, não sei o que, está o mundo inteiro comprando. Por que o brasileiro desacredita tanto da qualidade dos seus produtos? Divino, isso é mais um dos efeitos daquela boa e velha história da síndrome do vira-lata, né? Ou do patinho frio, como muitos chamam. Porque, na verdade, o telespectador brasileiro, ele tem uma tendência muito grande de acreditar naquilo que a mídia fala sem fazer uma pesquisa adequada sobre a qualidade do produto brasileiro e sobre o rigor produtivo pelo qual as empresas passam dentro ali da sua respectiva cadeia. Então, hoje no Brasil, nós temos diversos órgãos fiscalizadores que justamente garantem a sanidade desse processo produtivo, de que, na verdade, nenhum dos produtos que é fabricado no Brasil compromete a saúde humana. Pelo contrário, como você disse, tanto o nosso produto é bom que diversos países do mundo têm se aberto a negociar e a comprar esse produto brasileiro. Então é realmente uma questão que a própria mídia acaba fazendo de desvalorização do agro brasileiro, e muito disso também é pautado em matérias e reportagens que são difundidas aí mundo afora. Por quê? Porque o comprador estrangeiro, ele só tem uma forma de influenciar a perspectiva de mercado brasileiro e com isso abaixar os preços, que é o quê? Falando mal do nosso produto. Se eles falam mal do nosso produto, obviamente eles acabam forçando uma queda do preço desse produto, porque se subentende que a qualidade do produto brasileiro é inferior à do restante do mundo, quando isso na verdade não acontece. Na verdade, o produto brasileiro é, em muitos aspectos, melhor do que o do restante do planeta. E isso é comprovado justamente pela abertura de novos mercados, que é o tema da nossa conversa de hoje. Nós vendemos muito para a China, em especial proteínas animais, né? Soja, milho. Essa dependência com a China, ela é positiva? Como é que você enxerga essa dependência, Leonardo? Divino, nenhuma dependência de um único consumidor ela é positiva do ponto de vista econômico, porque isso acaba afetando a própria lei da oferta e demanda, isso acaba afetando aspectos de preço, e isso não é interessante para nós. Por isso que é sempre interessante que o Brasil ele busque se adequar às regras sanitárias de outros países que não sejam somente a China, para justamente a gente ter outros players com quem negociar a nível global. E aí eu estou falando não só de venda de produto, mas também da compra de outros produtos, porque a gente também compra muitos manufaturados da China. E isso acaba prejudicando um pouco em termos de concorrência no mercado local, porque a gente vê uma inundação do mercado brasileiro com produtos chineses e isso acaba afetando bastante a nossa balança comercial quando a gente faz uma comparação entre esses dois países. E só que assim, é inevitável que a gente tem que negociar com a China, afinal de contas nós estamos falando do segundo maior mercado consumidor do mundo, que perde somente para a Índia, em termos de população. Então, é realmente uma questão um pouco complicada. Mas se a gente pensar hoje em como funciona o comércio global, né, eu diria que 90% dos países do mundo negociam com a China, porque, como eu me disse, é um dos maiores mercados consumidores do mundo, então isso acaba ficando inevitável. Mas é sempre interessante a gente ter outros países com quem negociar, justamente para não criar esse vínculo de dependência comercial de um único país. Leonardo, nós vivemos um paradigma hoje que é a exigência, muitas vezes exacerbada, que a Europa faz do Brasil. A Europa quer um monte de coisas. Essas exigências, você acha que elas, no final do dia, elas são positivas ou elas são impositivas? Divino, eu diria que elas são mais impositivas do que positivas, porque no final do dia é mais uma questão de uma obrigação de adequação do produto e do regime produtivo brasileiro
às características, aos requisitos do mercado europeu para que a gente consiga comercializar com esse mercado. Mas eu também não ouvido dizer que isso acabe gerando um efeito positivo, porque isso acaba obrigando os produtores brasileiros a aumentarem o nível de qualidade dos seus produtos. E isso também facilita a comercialização dos produtos brasileiros com os demais países do mundo. Porque se a gente coloca a régua lá em cima, obviamente outros países que têm uma régua um pouco inferior, têm requisitos mais brandos, eles vão comprar o nosso produto. Então, apesar de ser ali uma característica um pouco impositiva, porque o mercado europeu não aceita uma série de questões relacionadas ao regime produtivo brasileiro, isso acaba fazendo com que a gente tenha melhores produtos. E aí, então, eu não ouvido dizer que exista, sim, talvez, um efeito positivo dessas imposições. Isso que você está falando é tão interessante. Eu tive a oportunidade, de alguns meses atrás, ir até o Mato Grosso para conhecer a produção de algodão brasileiro e toda a rastreabilidade do algodão, né? E eu questionei na época a respeito da qualidade do nosso algodão comparado com a qualidade do algodão egípcio. E o Egito hoje importa algodão brasileiro, né? E o destaque do mês de outubro foi o algodão em pluma e em caroço, o algodão brasileiro para a Arábia Saudita. Isso já é uma demonstração clara da qualidade do nosso produto, né? Exatamente, Divino. Hoje, se você pegar, inclusive, aquela região do Mato Grosso, que é uma parte ali de região do bioma amazônico, a gente tem, inclusive, a questão da moratória da soja. Isso é muito importante porque há alguns dias atrás eu estava até comentando em uma oportunidade que eu estava dando uma entrevista sobre a perda de benefícios fiscais de empresas que eram signatárias dessa moratória da soja. Isso significava uma perda tremenda para o Brasil. Por quê? Porque, obviamente, se as empresas elas não têm mais essa necessidade, não têm esse benefício de comprar de produtores que não plantam em região desmatada, obviamente o preço do nosso produto vai diminuir, a receita diminui, o lucro diminui e a gente tem aquele efeito cascata dentro de uma mesma cadeia produtiva. Então, quando na verdade nós colocamos essa rastreabilidade, nós garantimos que esse produto, seja a soja, seja o algodão, ele é cultivado em uma região que não é de desmatamento, que preserva o bioma original daquela região, nós estamos falando de um produto de extrema qualidade que é produzido com sustentabilidade. E aí entra também muito aquela questão das boas práticas do ESG, né, que hoje está em voga no mundo inteiro e é algo que veio para ficar, justamente para garantir que os produtos eles atendam a diversos requisitos, não só de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade social e com a implementação dos aspectos de governança corporativa dentro da produção. E por fim, a gente ainda tem um outro resultado que pode ser enxergado por uma outra perspectiva, que é justamente a profissionalização da produção brasileira. Cada vez mais os produtores eles têm adotado práticas que antes eram exclusivas de grandes indústrias, de grandes empresas muito bem organizadas, dentro da sua própria propriedade rural. Então isso revela sim um incremento de profissionalismo do agronegócio brasileiro. Você tocou no assunto do bioma amazônico e aconteceu alguns dias atrás aí um movimento do governo do estado do Mato Grosso, né, para tirar benefícios tributários para aquelas empresas que estavam querendo meio que boicotar a soja brasileira, o produto brasileiro produzido ali naquele bioma, né? Isso, exatamente. E inclusive naquela oportunidade em que eu estava comentando essa perda desses benefícios tributários, eu falei também da importância das associações de produtores para poderem agir contra essa legislação, porque é como eu disse, a gente tem aí um pacto que vem desde 2006 até os dias de hoje. E quando a gente olha para os aspectos produtivos e econômicos que são resultados desse pacto, a gente teve um incremento de produtividade que a gente passou de 1 milhão de hectares que eram produzidos na época em 2006, quando foi firmado esse acordo da moratória da soja em bioma amazônico, para aproximadamente 7 milhões de hectares que hoje são cultivados. E isso sem aumentar a área desmatada, sem aumento de área desmatada. Então perceba, esse acordo ele foi imprescindível para o incremento de produção de diversas commodities na região amazônica.
E isso trouxe um aumento de receita, isso trouxe um desenvolvimento social, um desenvolvimento de infraestrutura para aquela região. Agora, quando a gente tem uma lei estadual que tira todo o benefício tributário das empresas que adquirem produtos desses produtores, que não desmatam, ou seja, empresas signatárias desse pacto da moratória da soja, elas acabam perdendo o interesse de comprar esse tipo de produto. Elas vão ao mais barato, porque esse mais barato ele vai gerar ali um aumento de receita, um aumento de margem para eles. E isso, por óbvio, é muito prejudicial para a economia local e para a economia daquele bioma de uma forma geral. Você acha que às vezes a gente é passivo demais? Eu vou te citar um exemplo. Aconteceu recentemente o caso Danone, né? Em que o CEO da empresa na França disse que não comprariam mais soja do Brasil, porque era soja de área de desmatamento, aquela papagaiada toda que eles falam sempre, né? E a ProSoja, CNA, todo mundo resolveu se posicionar e resolveu gritar. E os produtores começaram a falar, vamos boicotar, vamos parar de comprar Danone, não sei o quê. Passa um pouquinho, o CEO da Danone no Brasil falou, opa, peraí, que a coisa não é bem assim não. Nós continuamos comprando soja brasileira, não vamos parar de comprar. Ou seja, a empresa deu um passo atrás. Você acha que às vezes a gente não é caladinho demais, quietinho demais e aceita demais as imposições, não? Eu acho, Divino, eu acho que inclusive a gente sempre deixa para se manifestar depois que isso já aconteceu, depois que as críticas já foram feitas, depois que os problemas já chegaram. A gente tem que ter uma cultura de proatividade, sobretudo na forma como o agro se comunica para o restante do mundo. A gente precisa mostrar cada vez mais que o agro brasileiro ele é sustentável, ele é capaz de produzir produtos de altíssima qualidade e que nenhuma dessas declarações externas elas refletem a realidade do que acontece aqui no Brasil, porque como a gente estava falando agora há pouco, o produto brasileiro ele é extremamente de qualidade, ele tem uma qualidade absurda, ele é um produto que tem diversos requisitos de sanidade, ele é um produto que é produzido sim em áreas permitidas, em áreas próprias, e a gente comprova isso de diversas formas. A moratória da soja é somente uma delas. Hoje em dia a gente tem como requisito, por exemplo, a não compra de produtos que sejam produzidos em área que não tem o seu cadastro ambiental rural devidamente regularizado. Áreas que não estejam devidamente inscritas no cadastro, no certificado de cadastro de imóvel rural perante o INCRA. Então, assim, são diversas as formas que a gente tem para comprovar que esse produto brasileiro ele é de qualidade e o regime produtivo pelo qual ele passa segue uma série de requisitos de sustentabilidade. Então, essas declarações elas realmente não merecem prosperar aqui no nosso país. Leonardo, eu falava da importância da diversidade de produtos, né? Eu até quero citar alguns produtos aqui que eu achei interessante. Fui fazer uma pesquisa, ver o que a gente está vendendo para o resto do mundo. A gente vendeu, por exemplo, agora recentemente, braquiária para o Gabão. Acho que a maioria das pessoas nem sabe onde fica o Gabão, né? E vender braquiária, a gente nem imaginava isso. Cetária para a Colômbia. Eu fui pesquisar o que era cetária, que eu não sabia o que era isso. E descobri que é um capim que chega até 2 metros de altura, né? E nós vendemos para a Colômbia. Erva mate. Eu achava que erva mate só se vendia no Rio Grande do Sul. Não, estamos vendendo para o Quirguistão, para a Rússia também e para outros países. Sêmen de ovinos e de caprinos para Cuba. Eu achava que Cuba nem estava comprando nada, porque o país está em frangalhos, né? Está em pedaços. Macadâmia para o Japão. Ou seja, é uma diversidade muito grande de produtos exportados, né? Exatamente, Divino. Isso, na verdade, assim, a gente sempre observa o mercado brasileiro por aquilo que a gente vende com maior volume, com maior ênfase. Mas a gente às vezes se esquece de que o Brasil é um país de proporções continentais e que, na verdade, a gente tem diversas regiões que produzem outros tipos de culturas. Você mesmo está falando, a gente está exportando gramíneas. Então, assim, hoje a gente tem uma diversidade de produtos absurdamente grande no Brasil. E muito disso se deve às pesquisas que são realizadas no Brasil, seja pelas universidades estaduais, federais, pelos institutos federais e também pelo Embrapa, que a gente sabe que foi aí um grande marco no desenvolvimento de produtos
e, sobretudo, de patentes de commodities brasileiras. Então, isso acaba revelando, mais uma vez, que o Brasil, ele é, sim, despontando como um dos maiores produtores do mundo. E o mundo enxerga isso a partir do momento em que eles se abrem para negociar conosco. Então, eles enxergam essa diversidade, eles enxergam que o nosso produto ele tem qualidade, que ele passou por uma pesquisa muito grande, passou por um nível de desenvolvimento muito grande e que ele é cultivado, ele é produzido em regiões que adotam os aspectos de sustentabilidade. Só nos últimos 10 meses, o Brasil alcançou 192 aberturas de mercados em 48 destinos diferentes. Como é que começam essas negociações? Como é que se dá esse namoro comercial, digamos assim? Divino, muito do que acontece hoje vem pelo Ministério do Comércio Exterior e também pelas atividades da Apex, que é a Agência Brasileira de Exportações. Então, quando essas entidades, esses órgãos, eles se unem para identificar quais países do mundo a gente ainda não negocia, eles vão atrás desses países, descobrem quais são os requisitos sanitários que esses países exigem para poder comprar algum produto brasileiro e passam a implementar isso por meio de portarias aqui no Brasil. Então, a gente passa a saber que, por exemplo, para negociar com o Gabão, como você falou, a gente precisa ter uma gramínea que é produzida em uma região que não é desmatada, uma gramínea que é produzida em uma região que adota aspectos de sustentabilidade e que tem determinados requisitos de sanidade do produto. A partir do momento em que esses requisitos eles são atingidos, aí volta para a etapa onde esses órgãos, o Ministério, a Apex, eles entabulam um acordo bilateral com esse país que representa a abertura desse mercado. A partir do momento que esse acordo ele é firmado, a gente vai passar a ter empresas dos dois países que começam as tratativas comerciais de fato. Mas o processo ele funciona mais ou menos assim. A gente tem uma etapa, que é uma etapa institucional anterior, para depois chegar na etapa efetivamente comercial. Como é que essa expansão tem se refletido nos números do comércio exterior e da balança comercial brasileira? Divino, obviamente, quando a gente fala em abertura de novos mercados, nós estamos falando na venda de novos produtos. Com a venda de novos produtos, a gente tem um incremento de receita, um incremento de margem, obviamente, um aumento da participação do agronegócio no PIB, e isso vai fazendo com que a nossa balança comercial ela esteja sempre em superávit. Porque a partir do momento em que a gente vende mais do que compra, obviamente, em termos econômicos, a gente está lucrando. Logo, a gente está em superávit. E isso é importante por quê? Porque à medida que a gente começa a comercializar com mais países e aumenta a nossa receita, isso pode vir a representar um crescimento real da economia do país. Então a gente começa a entender cada vez mais qual é a importância do agronegócio brasileiro para a própria economia do país e para o posicionamento do Brasil perante as demais economias do mundo. E é interessante porque antigamente eu ouvia falar em adido agrícola, eu pensava, mas qual que é a importância disso? Para que ter alguém lá fora? O Brasil está mandando adido agrícola para Colômbia, por exemplo. Mas para que isso? E hoje dá para entender, porque a maioria desses mercados, desses novos países que foram abertos, são países que têm adidos agrícolas brasileiros lá. Ou seja, tem alguém lá o tempo inteiro buscando in loco a necessidade daquele país e vendo o que a gente tem para oferecer. Isso é muito importante, né? Exatamente. O mapa, vez ou outra, e aí quando eu falo mapa eu digo Ministério da Agricultura e Pecuária, vez ou outra abrem editais de seleção de novos adidos. Esses adidos, eles têm justamente essa função, eles são enviados a diferentes países, sobretudo países com os quais o Brasil ainda não negocia, justamente para poder iniciar aquele processo que a gente estava comentando agora há pouco, de entender quais são os requisitos sanitários daquele país, o que a gente precisa ter, o que a gente precisa cumprir a título de requisito para poder negociar com aquele país e ter todos esses benefícios que eu falei, aumento de receita, superávit da balança comercial, posicionamento do Brasil perante as demais economias globais. Essa pessoa é justamente a que vai fazer a ponte entre a economia brasileira e a economia do país importador. Você sabia que tem uma empresa aqui em Caldas Novas que produz um equipamento que é utilizado em quase todas as plantadeiras nos Estados Unidos e hoje está presente em, parece-me que cerca de quase que 100 países? Você sabia disso?
Eu não sabia. Nasceu aqui, em Caldas Novas, em Goiás, e é muito legal a gente ver isso, né? Empresas brasileiras que vão para fora, que crescem, que exportam e que levam o nosso nome para fora. Leonardo, muito bom falar contigo, muito obrigado, um prazer, e vamos conversar novamente outras vezes. Com certeza, Divino. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi uma conversa muito bacana. Acho que a gente teve aí a oportunidade de abordar diversos aspectos da importância que é essa abertura de novos mercados do Brasil e também de demonstrar um pouco mais que o nosso produto brasileiro ele é sim de extrema qualidade e que a gente não deve se curvar a esses posicionamentos externos que falam mal do nosso país. É isso aí, bacana. Eu conversei com o Leonardo César Dias Filho, advogado especializado em agronegócio, e falamos a respeito da importância da abertura de novos mercados para o agro. E o Leonardo foi tão feliz nessa colocação final dele. Nós precisamos de confiar, de acreditar naquilo que nós temos. E lá atrás ele falou, né, desse espírito da gente de subserviência. A gente tem que parar com isso. A gente é bom no agro, a gente é bom no que a gente produz. Nós temos que confiar. Se o mundo inteiro confia, nós também precisamos de confiar. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.